Aleluia. Bênção poder estarmos juntos mais uma vez, né? Em especial, falar desse assunto, um assunto que tem a ver com a estrutura de funcionamento da igreja, muito importante ser abordado por conta daquilo que é o dia a dia da igreja. A igreja precisa de uma estrutura de funcionamento que coopere com o propósito eterno de Deus. Não adianta crermos apenas no propósito e não termos uma estrutura diária de funcionamento que cumpra, que ajude a cumprir, que coopere para o cumprimento desse propósito. Então, nós estamos aqui neste ciclo falando sobre ofícios e ministérios. É interessante a gente falar assim, por que, né, esses nomes? Porque semana passada, as 6 últimas lives foi bastante explorado o tema sobre diaconia através do César, foi uma bênção, todos nós somos riquissimamente abençoados pelo Senhor, onde explorou a diaconia de todos os santos, o serviço diaconal, Jesus como servo, nosso modelo como aquele que serve a todos. Então, fomos bastante enriquecidos. E agora nós precisamos dar continuidade. E eu queria, então, pensar, por que escolhemos esse título aí para este ciclo, Ofícios e Ministérios? Porque o ofício aponta para a qualificação que se busca em uma pessoa para exercer um serviço específico na casa de Deus. Ou seja, exige caráter, mas também exige dom, exige qualificação para a função, coisas que nós veremos um pouco mais adiante. E o ministério? O ministério não tem a ver primordialmente com quem é escolhido, mas o ministério tem a ver com quem o escolheu. Então, nós entendemos da parte do Senhor que os ministérios têm a ver com a escolha de Deus. E Deus escolhe, Deus distribui dons a estes homens e concede estes homens dons à igreja. Eles são verdadeiros presentes de Deus para a vida da igreja. Conforme nós temos o relato de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, quando Jesus passa a noite orando e chama para si os 12 discípulos, os seus discípulos, escolhe 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolo. Foi a primeira aparição dessa expressão, desse ministério específico. O apóstolo foi lá no início do serviço de Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11, também, mais uma vez, cita, né, essa questão dos dons dados pelo Senhor através do seu Espírito Santo aos homens. Então, ele concede graça, ele concede dons aos homens e ele concede estes homens dons à igreja, a fim de que esses homens possam, como um presente dado por Deus à igreja, cooperar, abençoando para que essa igreja prossiga para o prêmio da soberana vocação, para o desenvolvimento do seu serviço, para o sacerdócio, para o desenvolvimento do sacerdócio de todos os santos. Então, esses homens dons são muito importantes para nós no dia a dia de uma igreja, no funcionamento da igreja. E hoje, eu gostaria de separar essas duas coisas, o ofício dos ministérios. O ofício, o primeiro ofício já foi falado, que é a diaconia. E hoje nós vamos falar sobre os presbíteros, que são os dois serviços de ofício na casa de Deus, diferente dos ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E esse assunto, ele é disponibilizado para nós no Novo Testamento de uma maneira muito interessante, que por ordem cronológica, eles aparecem de uma maneira assim até sem dar muita explicação. Vocês verem, né, quando ele aparece lá com Jesus em Lucas, é a primeira vez que aparece a palavra apóstolo e já é Jesus escolhendo 12 e designando a eles a função de ofício de serem apóstolos, né? E aí os ministérios específicos como apóstolo, e depois vai aparecer lá em Atos, vocês vão ver aqui, uma mistura de hora que vem um, depois vem outro, e a gente vai ler alguns textos para vocês verem como eles aparecem assim do nada. Porque eu já tenho dito há muito tempo que, na realidade, Deus, pelo Espírito Santo, concedeu aos homens a graça de dependerem do Espírito Santo. E ao depender do Espírito Santo, vão surgindo as demandas ministeriais, as demandas da igreja, e Deus vai dando a esses homens do primeiro século a graça na dependência do Espírito Santo e elegendo os ministérios que eram necessários para aquele momento. O primeiro ministério que foi por eles identificado foi do próprio apóstolo, que também vai ser desenvolvido nas próximas lives, quando na morte de Jesus, que houve aquele que o traíra, que ele veio a morrer, tirou a sua própria vida, e eles tiveram que substituir. E aí os discípulos, já sem a presença física de Jesus, escolhem um dos apóstolos aí para substituir aquele que havia
desertado, saído fora do projeto de Deus. E logo em seguida vocês verão que vai aparecer outro ministério que não é nenhum dos ministérios específicos de diácono em Atos. Aparece eles precisando reconhecer diáconos para servir às mesas. Depois vem os profetas. Então, olha a sequência que tem relatado em Atos, diferente daquela que a gente lê lá em Efésios capítulo 4. Por isso a gente tem que fazer distinção, separação disso. E presbítero aparece como o quarto ministério a surgir aí no Novo Testamento, que a gente cita como segundo ministério de ofício, né? Então, nós vamos analisar alguns textos, vamos ler alguns textos, vamos ver como é que surgiu os primeiros presbíteros aí na carta de Atos. Vamos ler Atos capítulo 11, versículo 30. Acho que dá para a gente colocar esse texto na tela. Olha só, como é que aparece, como é que surge o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. A primeira vez que aparece a palavra presbítero no Novo Testamento, por ordem cronológica, em Atos 11:30. Aqui a gente não tem como foi escolhido, aqui a gente não tem se houve imposição de mão, se não houve, se houve unção com óleo, se não houve. Aqui a gente não tem relatado absolutamente nada que a gente possa dizer assim, olha, no surgimento da palavra desse ministério de presbítero, surgiu junto com uma série de recomendações apostólicas para a existência desse ministério. Não, não houve. Então a gente não sabe como é que foi a escolha, quem foram os escolhidos, quem eram esses presbíteros. Esses dados não nos tem relato no Novo Testamento, em Atos capítulo 11, versículo 30. Diferente da questão dos diáconos, que lá nós temos tudo relatado, quais eram os requisitos, quais foram aqueles que foram eleitos diáconos para servir às mesas. Já esse ofício aqui, nós não temos nenhum relato. Mas, se formos considerar Paulo como aquele irmão que sempre fez questão de levar aos apóstolos em Jerusalém as questões que eram complexas, as questões que ficavam ali sob interrogação ou discussão, seguramente eu penso, né, que essa escolha, como é que foram os escolhidos, quem foi designado para ser presbítero, quais as condições que nós deveríamos pensar para escolher um presbítero, seguramente ele deve ter aprendido com esses irmãos ali em Jerusalém, e lá na frente Paulo faz essas recomendações escritas nas suas cartas, e, ao meu ver, possivelmente como expressão do seu aprendizado. Eu não estou aqui afirmando, mas eu conjecturo que possa ser algo muito parecido com esse, porque Paulo era um homem muito dado à estruturação da igreja, um homem que pensava da igreja em sua estruturação. Então, possivelmente, Paulo tem aprendido ali com os irmãos, com os apóstolos de Jerusalém, quais eram as características, os requisitos para que se constituir um presbítero na casa de Deus. Então, nós temos que entender que nesse estabelecimento das igrejas, eles buscavam o Senhor e eles viram que era preciso e necessário, indispensável, que estabelecesse presbítero de cidade em cidade. Por quê? Como poderia estruturar uma congregação numa cidade sem esses dois ministérios? Eles, de pronto, pensaram, olha, tem que ter diácono, tem que ter presbítero e tem que ter diácono para uma estrutura funcional dessa igreja. E seguramente o Espírito Santo os convenciam com convicção, com fé, autoridade, que essa estrutura de funcionamento era necessária para essas igrejas em seus nascedouros. Então, nós precisamos, de fato, entender que esses irmãos dependiam do Espírito Santo, assim como nós vamos ler esse texto a seguir, e não era uma escolha de qualquer maneira. Aí, no capítulo 14, versículo 23 de Atos, já dá mais uma indicação, mais uma tinta, como é que seria. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. De que forma? Agora já falo. Eles oravam, jejuavam e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, eles dependiam do Senhor, dependiam de Deus através da oração e jejum para poder escolher quem deveria ser presbítero na casa de Deus. Também, 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo agora vai detalhar essa função e como deveria
proceder essa escolha aqui através de Timóteo, ele recomendando a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, ele diz: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder quem se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui você vê Paulo citando os requisitos de um currículo vitae de alguém que deveria ser reconhecido um presbítero na casa de Deus. E aqui Paulo faz uma mistura entre episcopado e bispo, muito interessante, presbítero e episcopo, ele junta essas duas palavras, que lá na frente a gente vai desenvolver um pouco a diferença das duas palavras numa mesma função de uma mesma pessoa. Vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 5, do versículo 9. Por esta causa, agora a recomendação de Paulo a Tito: te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, pelo contrário, hospedeiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Antes da gente entrar propriamente nas definições do ofício, ou seja, nas palavras presbítero e bispo, eu gostaria de explorar um pouco três expressões que nós lemos nesses textos e fazer algum comentário sobre elas. Primeiro, lá no texto de Atos, diz que ele usa eleição, né? E às vezes a gente pensa na eleição com voto, urna eletrônica ou não, urna em papel. Essa eleição não se dava dessa maneira. Mas era nomear alguém para exercer um ofício, eleger, criar, nomear. Como seria isso? Para que a gente entenda melhor, essa eleição aponta para uma aprovação da igreja na cidade. Não necessariamente a unanimidade por voto, ainda que nós busquemos isso, mas seguramente a grande maioria dos irmãos, das pessoas que compõem aquela igreja naquela cidade, eles aprovam aquela pessoa, eles veem nessa pessoa uma pessoa mais madura, uma pessoa apta para poder exercer uma função de presbítero. E essa função é de uma atuação na cidade, ou seja, a esfera de atuação dessa pessoa é apenas a cidade. Ele é uma atuação local. Então, o presbítero, ele não é presbítero de uma cidade e na outra cidade, ele é presbítero da cidade que ele está servindo, aquele rebanho, aquela igreja. Então, não é uma atuação extralocal, é uma atuação local, conforme nós lemos nesse texto de Atos. Segunda expressão usada, aquele que aspira, de Timóteo. É alguém que deseja, alguém que se esforça para alcançar. Mas aqui é muito importante a gente entender que se alguém aspira, não significa que ele será. Isso às vezes traz muita confusão nas pessoas, porque ele cai no laço de achar que o texto está lhe conferindo o direito de ser, por conta dele aspirar, dele desejar. O texto não diz se alguém aspirar a ser presbítero, este seguramente será um presbítero. Não. Aspirar ser presbítero é excelente coisa. Não significa que ele será um presbítero. Isso para deixar claro a você que aspira, a você que ora até por isso. Não é o fato de nós aspirarmos, de alguém aspirar a ser presbítero, que é condição que Deus dá para ele o direito de se tornar ou de ser reconhecido um presbítero na casa de Deus.
para que nossos corações não caiam nesse laço e a gente venha ter um coração amargurado quando não reconhecido, quando não dado essa primazia de se tornar um presbítero na casa de Deus. A terceira palavra que Paulo usa é constituir. Então, essa palavra ela tem o intuito de colocar alguém sobre, apontar alguém para administrar, estabelecer como, constituir. Nesse caso, tem alguém que estabelece, que coloca, apontando que a igreja na cidade ela está sujeita ao ministério extralocal, que no nosso caso, acima, foi Paulo. Nesse caso, nós lemos, foi Paulo que conferiu a Tito tal função de estabelecer. Então, entendemos que essa igreja não está solta, ela não está se autogerindo, é uma igreja que está debaixo da autoridade de uma função apostólica, e esse irmão, no caso, Paulo, que exercia essa função, comunicou a Tito, delegou a Tito essa autoridade de estabelecer, de constituir alguém para o exercício dessa função apostólica. Vamos entender um pouco agora a própria definição desse ofício de presbítero. E por que é importante a gente fazer isso? Lá mais na frente a gente vai, talvez, explorar um pouco mais, você vai entender, porque há uma confusão entre pastor e presbítero entre nós, há uma confusão no mundo evangélico, inclusive, sobre isso, que por definição não sabe o que cada um é responsável por quê, e por vezes isso traz confusão, quando não deixamos de usufruir da graça que Deus pode dispensar à igreja através de alguém que tem um ministério específico de pastor ou alguém que tem um ofício de presbítero na casa de Deus. O Novo Testamento usa os termos bispo, ancião e presbítero, de modo até permutável, para designar uma mesma pessoa, para uma mesma função, um mesmo ofício. Então, nós vamos ver esses textos que nós lemos, essas três palavras sendo colocadas, mas é a mesma pessoa, são exigências por uma mesma pessoa para o exercício da sua função, do seu ofício. Um presbítero é um ancião de idade, é alguém avançado de idade. E o presbítero, então, ele era selecionado entre os anciãos, que também significa avançado de idade. Aquele texto lá de Hebreus que fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, desse contexto todo de Hebreus, fala dos antigos, fala dos heróis da fé. E esses heróis da fé ali, quando fala dos antigos, a mesma palavra é a palavra ancião, que designa alguém avançado em idade. Eu me recordo, aqui um testemunho pessoal, primeira vez que tive com o Ivan, que Ivan perguntou qual era a minha função, disse que eu era presbítero aqui de Paraná. Ivan bem que ficou assustado, porque eu era muito novo. Eu fui reconhecido, fui constituído presbítero muito novinho, e ele ficou espantado como eles tiveram coragem de reconhecer um presbítero tão novinho. Eu não entendia muito bem, mas eu achei que esse homem tem experiência, possivelmente ele sabe o que está falando. Mas na frente, quando eu começo a estudar sobre o tema, eu pensei, tiveram muita coragem mesmo. Podiam ter esperado eu ficar um pouco mais velho e assim poder ser constituído presbítero. Mas pela misericórdia de Deus, deu certo. Estou aqui hoje junto com vocês, compartilhando essa palavra com os meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Então, era alguém que presidia os cristãos, presidia a assembleia, que estava à frente na presidência desses irmãos, ok? E o ancião ele tem a mesma conotação, ele fazia parte de um grupo de presbíteros, de um senado, então ele era alguém mais velho, alguém mais idoso, que tinha essa experiência para poder compor e ajudar. E o bispo, que também é uma palavra designada para a função, para alguém que vai exercer a função de presbítero. É uma pessoa que ela é encarregada de verificar se aqueles que estão sob sua supervisão estão fazendo corretamente, a fim de fazer aquilo que deve ser feito. Então, ele é um curador, é um guardião da verdade. Ele é um superintendente, alguém que lidera, que supervisiona uma igreja cristã. Então, agora, como definições possíveis de tudo que nós conversamos sobre essas três expressões usadas para esse ofício, para essa função. Um presbítero tem que ser um ancião, mas nem todo ancião será um presbítero, para que não haja confusão. Então, o presbítero será tirado dentre os anciões, aqueles que são mais maduros, mais velhos, mas não necessariamente todos maduros e velhos serão
um presbítero. Para um ancião se tornar um presbítero, necessariamente ele precisa das qualificações de um bispo. Um bispo, então, um presbítero é um ancião. E um bispo é aquilo que o presbítero faz. Toda a sua esfera de responsabilidade, que nós listaremos logo a seguir. Então, para ficar claro, para um ancião se tornar um presbítero, ele precisa das qualificações de um bispo. Um presbítero é um ancião, um bispo é aquilo que o presbítero faz, ou seja, todas as suas qualificações e esferas de responsabilidade que nós vamos ler. Então, Paulo dá essa tinta para nós aí nesse texto que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 3, 2 e Tito 1, 7, quando ele mostra quais são as qualificações que um presbítero deveria ter através dessa questão do bispo. O que se espera, então, de um presbítero? Como ele deve atuar? Olha, a lista é grande. Ele tem que pastorear, ele tem que supervisionar, ele tem que estar à frente, ele tem que proteger o rebanho, ele tem que verificar se aqueles que estão sob sua supervisão estão fazendo corretamente aquilo que deve ser feito. Ele tem que funcionar como um guardião, como um superintendente, um supervisor da igreja cristã. Ele ora por cura, ele deve convencer os contradizentes pelo o manuseio pelo uso da palavra de Deus. Ele tem que aprender a olhar o todo, ele tem que ter essa característica de saber olhar o todo para administrar, ter a visão macro da congregação. Isto é o que Paulo fala em presidir bem no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver esse texto? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam da palavra e do ensino. Então, o presbítero tem que buscar presidir bem. E presidir bem é ele verificar essa lista que nós demos aqui, para que você, como presbítero na casa de Deus, possa, de fato, exercer bem o seu serviço na casa de Deus. O texto de 1 Tessalonicenses também cita essa questão de você presidir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Então tem duas esferas de serviço, aqueles que trabalham e aqueles que nos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais com grande amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Ora, quando nós observamos os textos onde tem esta expressão prática de cada ministério, nós vamos ver que muitos deles tratam de suas atribuições. E é muito importante a gente olhar para esses textos e olhar as suas atribuições para a gente saber como Deus espera que a gente funcione, que nós funcionemos no nosso serviço na casa de Deus, ou no nosso ofício, ou no nosso ministério. Nós temos em Atos 15 aquela narrativa lá, aquela descrição do que ocorreu, com aquele problema que aconteceu com a igreja gentílica, e eles pedem que Paulo e Barnabé sejam eleitos para irem a Jerusalém para levar aquela questão. Porque eles tinham tido um problema doutrinário. Estava o pessoal lá de Jerusalém visitando as igrejas gentílicas e ensinando os negócios que confrontavam com a prática da igreja gentílica. Então, quem foi chamado para ouvir a situação trazida, o problema trazido por Paulo e Barnabé em Jerusalém? Foram os pastores? Não. Foram os profetas? Tampouco. Foram os evangelistas? Não. Foram os apóstolos e os presbíteros. Ou seja, ali nós estamos vendo a função prática, aquilo que a função nos designa a fazer, o encargo com as suas devidas responsabilidades e esfera de atuação. Ora, tinha irmãos que eram da cidade de Jerusalém, que tinham ido para lá. Ou seja, responsabilidade dos presbíteros. Se alguém de uma cidade sai visitar outra cidade, começa a dar trabalho, ora, se ele mora na cidade anterior, os presbíteros têm que saber dessa situação, porque é esfera de sua responsabilidade e atuação. Esses irmãos estavam envolvidos com situações doutrinárias divergentes, com pessoas de outras localidades. Isso é uma atribuição apostólica, porque quem cuidava dessas cidades, quem cuida de ministério extralocal, são os apóstolos. E Paulo
apóstolo entre os gentios se sujeita aos apóstolos de Jerusalém. Ora, tem uma questão doutrinária que precisamos resolver, e a situação foi resolvida pelos apóstolos e pelos presbíteros. E eles decidem, e eles definem o que deve ser feito para que vote a igreja gentílica e coloque aqueles encargos que de fato deveria ser dito ou não. E, graças a Deus, a situação foi resolvida e, por conta disso, nós aprendemos a como solucionar conflitos existentes nessa esfera, por conta desse exemplo prático do exercício da função. Eu quero agora, a partir de agora, tentar separar pastor e presbítero, porque eu sei que existe essa confusão e, às vezes, isso está atrapalhando a gente melhor usufruir dos dons, dos ministérios e das pessoas que Deus deu esse ofício, esse encargo na sua casa. Primeiro, nós precisamos lembrar que Paulo não nos ensina que nós deveríamos ordenar ou constituir pastores em cada cidade. Ele não diz isso. Paulo, quando ele instrui o seu filho Tito e Timóteo, ele fala para colocar em ordem. Primeiro, com Tito, ele fala para colocar em ordem. Significa que Paulo tinha uma mente organizada, ele tinha um aspecto organizacional muito interessante. Ele não era uma pessoa desorganizada. E o que é que uma das coisas que ele cita que precisava ser feito daquela cidade, daquela região? Constituir presbíteros em cada cidade. Ele não pediu para constituir pastores. Eu quero fazer uma observação aqui. Sempre a função de presbíteros no plural. Sempre presbitérios. É interessante que desse ofício a pluralidade é mais que necessária, ela é indispensável. Precisamos buscar a pluralidade de presbitério, porque sempre é presbitério numa cidade, mais que um, sempre. Então, ele não pediu para Tito instituir, constituir pastores, mas sim presbítero em cada cidade. Então, nós precisamos fazer essa distinção entre pastor e presbítero. É muito comum entre nós, no nosso meio pelo menos, usarmos a mesma expressão pastor para as duas funções, para um presbítero e para um pastor. E isso pode não ser apenas fruto de uma expressão, pode ser até uma denúncia de um funcionamento que não está muito de acordo com aquilo que nós enxergamos no Novo Testamento. Precisamos, então, aí de um ajuste. A função prática de um pastor é diferente de uma função de um presbítero. E a função prática de um pastor pode ser aprendida com aquilo que Jesus fala de si mesmo como pastor, descrito em João 10, do capítulo 10, né, do versículo 1 ao versículo 18. Ali a gente pode ver a função prática, né, aquilo que Deus espera que um pastor venha fazer no rebanho, em meio ao rebanho, e também pelos apóstolos, nos textos que nós temos em Atos capítulo 20, versículo 28, e em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, versículo 2, onde o Senhor nos ensina que nós, que fomos constituídos bispo, devemos pastorear a igreja de Deus. E Pedro diz que os presbíteros, assim como ele era presbítero, deveria pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus, para começar, não é do pastor, é o rebanho de Deus que há entre nós. Ele fala não por constrangimento. Então, um pastor não pode pastorear um rebanho com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, esses textos nos ajudam a entender como praticar, como exercer esse serviço de pastoreamento. Fora Efésios capítulo 4, versículo 11, e a partir do versículo 12 até o versículo 16, é uma das funções de um pastor, colocar em ordem, correto, ordenar os santos, é função dos ministérios específicos, que aí inclui a função do ministério pastoral também, né? Então, eu penso que nós confundimos um pastor como se ele fosse um presbítero. E por conta disso, nós podemos estar ordenando presbítero, alguém que é apenas um pastor. E aqui eu gostaria de salientar que a expressão apenas não é para diminuir o serviço, o ministério pastoral. Ao contrário, eu estou querendo que, ao reconhecer e distinguir as funções e o funcionamento, a gente aproveite mais, a gente possa ter mais pastores, conforme vocês verão eu falando um pouco mais na frente. Mas nós precisamos entender
que ao não distinguirmos, não separarmos, nós estamos, infelizmente, confundindo as funções e deixando de aproveitar melhor tanto presbíteros quanto os pastores. Então, o chamado que nós fazemos nessa noite, vamos repensar nossa estrutura ministerial em cada cidade que assistimos, para vermos se as mesmas estão fundamentadas nesse entendimento ministerial, separando o ministério pastoral do ofício de presbítero. Podemos dizer que um presbítero tem que pastorear, mas nem todos os pastores são ou serão presbíteros, porque são funções diferentes, distintas na casa de Deus. Queria fazer algumas considerações para que possamos meditar, pensar. Eu sei que uma palavra dessa vai levar a muitos questionamentos, muitas perguntas, e o objetivo é esse mesmo, a gente recolocar e colocar em ordem as coisas que ainda faltam, as coisas que restam. Às vezes esse é um tempo, talvez esse é um tema que está precisando, que resta ser colocado em boa ordem em algumas localidades, em algumas cidades, e seguramente o Senhor nos dará graça para poder ajustar e assim a igreja ser melhor servida na casa do Senhor. Eu fico pensando que essas considerações vão nos ajudar a repensar. Pensa comigo, vou fazer algumas considerações, gostaria que você observasse-as bem. É muito provável que nós estamos reconhecendo muitos pastores que não têm características e nem qualificações de um presbítero. E ao fazermos isso, nós anulamos a manifestação da graça pastoral, porque nós estamos lhe dando um encargo que ele não é capaz de carregar e funcionar. Ele fica numa situação tão constrangedora que ele nem consegue desenvolver bem o seu ministério pastoral, porque a gente colocou sobre ele um peso de responsabilidade que ele não é capaz, que ele não recebeu da parte de Deus essa graça para funcionar nesse ofício presbiterial. Segunda consideração, por conta disso, nós estamos deixando de reconhecer muitos outros pastores que nos poderiam ajudar no dia a dia de uma congregação. Por quê? Porque nós confundimos um pastor com um presbítero. E esse modelo de obra que Deus tem nos dado, nós precisamos tanto de pastores. Precisamos de mais pastores na casa de Deus, de reconhecermos mais pastores, porque é uma obra que aponta para o cuidado diário, que aponta para as ovelhas do dia a dia. E um presbitério, ele não consegue alcançar todas as demandas e necessidades dessas ovelhas, desses irmãos, e que Deus faça-nos repensar, nos leve a repensar mais essa questão. Terceira consideração, nós podemos ter terceirizado a prática do pastoreamento entre nós, expondo irmãos que não têm graça, dom ou chamado para cuidar de casos que eles não foram chamados para tal, expondo assim quem cuida e deixando quem é cuidado sem o devido cuidado. Como assim, Edmar? Ora, quando a gente faz isso, o que eu cito terceirizar a prática desse ministério chamado pastor? Quando você acha que o discipulador tem um ministério específico. Quantas vezes os discipuladores são colocados em situações até constrangedoras, onde eles não conseguem resolver situações, imbróglios, problemas graves, e isso não é levado por um pastor. Ou ele vai para um presbítero, e às vezes a cadeia aí está longe, a distância entre o discípulo e um presbitério está longa, quando não a agenda desses presbíteros são extremamente demandadas, sem muito tempo, então essas pessoas ficam lá dando o máximo de si, sem ter alguém para ajudar ali, com a graça e com o dom de pastor para ajudá-las. Então, nós precisamos repensar, fazer consideração se nós não estamos por aí terceirizando. Quarto, nós, por acharmos que todos os pastores são presbíteros, terminamos inchando os presbitérios desnecessariamente. Como assim? Ora, colocando tantas e tantas pessoas num presbitério que fica quase impossível de você buscar unanimidade nesse presbitério e uma quantidade tão grande de presbíteros que quase que se torna inviável a gestão de um presbitério muito inchado, muito grande, quando não com muitas pessoas que não tem nem a vocação, não tem o dom, não tem o chamado, melhor dizendo, para ser presbítero na casa de Deus. 5. Reconhecemos muitos presbíteros que não pastoreiam.
Presbítero tem que pastorear. Quantos que só cuidam da parte burocrática, da gestão e esquece do pastoreamento? Porque às vezes nós não nos atentamos por isso. Precisamos, sexto, precisamos revisar os presbitérios que já existem. Se de fato são presbíteros ou são pastores. Porque se são pastores, precisamos reconhecer que nós erramos e que nós precisamos reconhecer o dom, a graça do pastoreamento, não impondo uma obrigação que soa quase que como um fardo para esses irmãos. Oitavo, a partir de então, não impormos mais as mãos para reconhecimento de presbítero nessas pessoas que não se encaixam nos critérios bíblicos, nas recomendações bíblicas para alguém se tornar um presbítero. Eu sei que esse tema vai trazer em muitas congregações, em muitas localidades, perguntas, questionamentos, mas eu quero te dizer, confiemos no Senhor. O Senhor que nos conduziu até aqui, o Senhor que nos trouxe até aqui, com essa estrutura de funcionamento, é o mesmo Senhor que olha a sua igreja em construção. É um momento importante na edificação, na construção da casa do Senhor. Quem sabe nós precisamos fazer uma revisita da planta, para enxergarmos o que está faltando. Qual parede que nós não levantamos ainda? Quais os aspectos dessa obra que nos faltam? Eu penso que esse assunto de hoje é algo que estava nos faltando, que nós precisamos revisitar esse tema, esse assunto, à luz do Novo Testamento, conforme nós lemos aqui hoje, para que a igreja seja melhor servida, tanto pelos ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11, quanto pelos diáconos e pelos presbíteros na casa de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente, que você que está aí numa cidade e que está cheio de perguntas nesse momento, ou que fará várias perguntas depois, procure os irmãos que estão te ajudando de forma apostólica, no cuidado de vocês, e seguramente Deus nos conduzirá a bom termo, e cada cidade Deus irá pacificar, apacentar e colocar em ordem essas questões que ainda estão nos faltando para a glória dele mesmo. Amém? Vamos lá, considere atentamente aquelas perguntas que nos ajudam a bater papo lá nas igrejas, nas casas, nos vínculos específicos. Vamos considerar atentamente. Primeira pergunta. Cite algumas características em um presbítero. Você, conforme que nós estudamos, você consegue citar algumas características na vida de um presbítero? Segunda pergunta. Pastor e presbítero é a mesma função? O que você pensa disso, depois daquilo que nós ensinamos hoje? Terceira pergunta. Qual a diferença entre as expressões presbítero e bispo? Lembrando que presbítero e ancião são palavras correlatas. Quarta pergunta. Qual a função básica do presbítero? Que Deus nos ajude nessa meditação e que Deus nos ajude a continuar conduzindo a sua amada igreja para expressar o louvor da sua glória aqui na terra. Um abração, que Deus nos ajude durante essa semana a meditar, e aqueles que seguramente irão estar conosco aqui revisitando, olhando esse acervo, que isso lhes sirva de consolo, de desafio, para colocar em boa ordem as coisas que nos restam serem colocadas na casa de Deus. Um abraço e Deus nos abençoe.